Vamos falar sobre vírgula aqui, né? Esse sinal de pontuação ele impede, né, que muitos consigam notas mais altas naqueles critérios que avaliam domínio de norma padrão. No caso do Enem, competência 1. Né? Eu separei algumas frases aqui para a gente pensar sobre vírgula. E antes disso, é importante a gente lembrar que a vírgula não é uma pausa para respirar. Tá? Eu costumo fazer uma brincadeira que se vírgula fosse pausa para respirar, texto diasmático teria vírgula separando sílaba. Né? Então, guarda sempre isso. Tá? A vírgula tem basicamente 3 princípios. Tá? O primeiro princípio é a enumeração. E isso a gente faz com bastante frequência e dificilmente a gente erra vírgula para enumerar. Então eu coloco Joaquim, vírgula, José, vírgula, Maria, e, João, foram, parará, parará. Ou então eu estou enumerando orações. Né? O Estado brasileiro precisa garantir direitos aos seus cidadãos, vírgula, combater a corrupção, vírgula, implementar políticas públicas que de fato tragam a democracia. Então, vírgula, 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 eu estou enumerando aí. Né? Então, o princípio da enumeração é mais tranquilo. O outro princípio é o disêugma, que a gente quase nunca usa. Né? Que seria algo do tipo: muitos políticos procuram convencer a população a partir de discursos populistas. Ponto ou ponto vírgula. Outros, vírgula, a partir de formação cidadã de fato. Então esse outros, vírgula, essa vírgula aí indica um zeugma, né? Outros procuram convencer a população. Tá? Isso a gente também quase nunca usa. O terceiro princípio é o princípio da intercalação. A gente coloca entre uma palavra e outra, entre um termo e outro, uma expressão intercalada, que seria uma expressão que serve para explicar o significado da palavra anterior, tá? Ou uma expressão que está fora do lugar comum dela na frase. E é justamente com o princípio de intercalação que a gente mais encontra desvios, seja por ausência da vírgula, tá? Em uma das partes, no início da intercalação, seja por ausência da vírgula na outra das partes, que seria no final da intercalação. Legal? E uma coisa que faz a galera usar a vírgula sem necessidade é justamente a ideia que eu falei anteriormente da pausa para respirar. E é muito comum o pessoal usar a vírgula antes do verbo, sobretudo quando o sujeito desse verbo ele é maior. Né? Mas vamos lá então para as frases que eu separei aqui para a gente poder pensar o uso de vírgula. Tá legal? Então, bora lá. Aqui, ótimo. Então, lê essa frase aqui. Leu? Entretanto, ao se observar a sociedade contemporânea, observa-se que essa condição não faz parte do mundo atual. Ok. A primeira coisa que chama atenção é observar e observa. Não é? Ou talvez isso não tenha, enfim, isso chama atenção, mas isso não é o caso para agora. Né? É uma frase real, frase de um texto real. Né? Isso acontece e aí depois, na revisão, né, talvez isso seja observado por quem a escreve. No caso, você aí. Bom, esse cara aqui, ó, ao se observar a sociedade contemporânea, né, esse termo todo aqui, ele está, de fato, intercalado. Poderia colocar, entretanto, observa-se que essa condição não faz parte do mundo atual. Né? Então, uma vírgula no início, tá aqui a vírgula no início desse termo intercalado, e a gente precisaria colocar também uma vírgula no final dele, para marcar o início e o fim do termo intercalado. Tá? Observa-se que essa condição não faz parte do mundo atual, comprovando que, enquanto alguns não sabem o que fazem com tanto dinheiro, outros passam por necessidades extremas. Ok,
temos mais uma vez um termo intercalado aqui. E eu quero que você veja qual é o termo que está intercalado aqui, perceba qual é o termo que está intercalado aqui. Tem um tempinho aí, vou dar um tempinho. Percebeu o termo intercalado? O termo intercalado é esse aqui, ó. Pois bem, então se eu tenho aqui esse termo intercalado, eu preciso de uma vírgula ao final dele, e ela aqui se encontra, né? E eu preciso também de uma vírgula no início dele, uma vírgula, né? No início dele. Então, pronto. Termo intercalado, né? Termo explicativo, termo deslocado, vírgula no início e vírgula no final. Então, note, né, essa carga semântica aí de explicação, né? Ao se observar a sociedade contemporânea, traz um nível de explicação aí. Né? Ou se você preferir uma terminologia da análise sintática, nós temos aí um adjunto adverbial. Né? Nos dois casos, o que nós temos aí é adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial, vírgula no início, vírgula no final. Tá legal? Bom, vamos lá, uma outra frase. Em primeira análise, entende-se que para que as desigualdades sociais sejam resolvidas de fato, é necessária a conscientização de uma sociedade que vive em utopia. Né? Ok. Quando a gente faz isso aqui, né, olha aí, tem um outro termo intercalado ou deslocado aí, ou ainda nós temos aí um adjunto adverbial. Né? Qual que é esse termo? Para aí, pensa, identifica. Identificou? É esse aqui, certo? Então, uma vírgula no início dele e outra vírgula no final dele. Pronto. Bora lá para uma outra frase. Aqui, a gente tem uma vírgula sobrando na primeira linha, que é essa vírgula aqui. E por que ela está sobrando? Porque ela não está introduzindo um termo intercalado, porque ela não está exercendo a função de indicar uma enumeração, e porque ela também não está exercendo a função de indicar um termo que já foi citado anteriormente, no caso, um zeugma. A gente tira aqui. Para que a sociedade liberte-se das correntes, é fundamental a conscientização do mundo fora de ordem em que se vive. E aí, nessa primeira linha, a gente percebe que está faltando também uma vírgula. E aí, onde é que falta essa vírgula? Falta. E esse termo aqui está deslocado, está fora do seu lugar comum. Né? É fundamental a conscientização do mundo fora de ordem em que se vive para que a sociedade liberte-se das correntes. Eu desloquei esse termo, né? Então essa função que a gente chama de intercalação, deslocamento, explicação, ou ainda, mais uma vez, o adjunto adverbial que está fora do lugar comum dele. Onde só é possível observar o seu próprio eu, esquecendo das profundas desigualdades recorrentes pelo mundo e principalmente dos altos índices de fome. Ok, e aqui nós temos essa vírgula aqui, que ela, embora esteja enumerando, né, ela cria um pleonasmo com o E aqui. Né? O E já indica uma enumeração, o final de uma enumeração. Então a gente não precisa colocar essa vírgula, ok? A vírgula antes do E, ela nunca vai ser questionada desde que esse E separe duas orações e essas duas orações tenham sujeitos diferentes. Não é o caso aqui. Né? Então a gente pode tirar aqui. E esse principalmente, aqui, ó, perceba aí, ele é um termo intercalado, esquecendo-se das profundas desigualdades recorrentes pelo mundo e dos altos índices de fome. Né? Veja que, de maneira geral, o termo intercalado, se retirado da frase, não faz tanta falta. Né?
ou se preferir ainda, né? Percebe? É uma adjunta adverbial. Adjunta adverbial, vírgula no início, vírgula no final. Então, bora aqui, vou deixar marcadinho. E aqui, esse par de vírgulas no nosso adjunto adverbial. Ok? Beleza. Vamos lá para a próxima frase. Dá uma olhada aqui, ver se você consegue identificar a falta de vírgula. E aqui, então, para Marlena Chauí, é um adjunto adverbial, está lá no começo da frase. Marcamos com vírgula. Né? Aqui seria interessante a gente pensar nesses dois E's aqui, mas para uma outra situação. Né? E ok. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Em suma, esses princípios são baseados naquilo que os ricos idealizam, uma vez que um Estado sem a elite não pode se consolidar, mesmo que seja minoria. E aqui a gente não tem problema algum de vírgula. Aqui a gente tem problema de vírgula. Identifica aí, por favor. Esse então aqui, né? Tá ali intercalado. Uma vírgula aqui no começo dele e outra vírgula aqui no final dele. E para fechar mais essa frase aqui, para a gente poder pensar sobre vírgula, dá uma olhada aí. Esse dessa forma aqui, né? Precisa ser marcado com vírgula. E temos mais um momento aí de falta de vírgula. Qual que é ele? Sair um pouquinho. Vou apontar. Se você não percebeu, dá uma pausa, procura perceber antes que eu aponte. Nós temos uma falta de vírgula aqui, ó. E o que acontece? Esse termo aqui está intercalado, é explicativo, uma vírgula no início dele e uma vírgula no final dele. Essa frase aqui ela é bem explicativa, né? Sobre ela é um bom exemplo sobre o uso de vírgulas, né? Então, olha lá, o Estado, e aí nós explicamos o Estado. Como nós explicamos o Estado, nós começamos a explicação com uma vírgula e terminamos a explicação com uma vírgula. Né? Supondo que eu não fosse explicar Estado, tiraria aqui, aí eu tenho por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social. Como eu tenho aqui, né, o modo de implementar, né, e esse modo está fora do seu lugar, implemente por meio de, né, por intermédio do Ministério, então eu colocaria uma vírgula no início desse elemento explicativo aqui e essa vírgula no final dele. Esse cara aqui, ó, responsável pela assistência social, está explicando o Ministério do Desenvolvimento. Como eu estou explicando o Ministério do Desenvolvimento, eu começo a vírgula, começo a explicação pela vírgula e termino
também pela vírgula, uma vírgula. E é isso. Então, vamos voltar aqui tudo. A frase tal qual estava. Acho que é assim, né? Então a gente vai percebendo, ó, vírgula para introduzir e para finalizar um termo explicativo. Aí depois eu tenho outro termo explicativo, intercalado, deslocado, e uma vírgula no começo, outra vírgula no final dele. Depois eu tenho outro termo explicativo, e uma vírgula no começo dele, e uma vírgula no final dele. Né? Aí eu tenho o verbo e outro termo explicativo, intercalado, vírgula no início, vírgula no final. Então, é isso, né? A percepção dos elementos que estão intercalados, dos elementos que têm função explicativa, ela é fundamental para que a gente use adequadamente a vírgula. Então, está intercalado, tem função explicativa, vírgula no início, vírgula no final do termo. Tá legal? Valeu, espero ter ajudado e até uma próxima.